Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula e essa aula a gente vai estudar o assunto valor percebido pelos clientes, né? Um assunto muito interessante, um assunto gostoso, um assunto que eu tenho certeza, se você assistir até o final essa videoaula, eu tenho certeza, mas certeza absoluta que você não vai errar nenhuma questão. Vem comigo, né? Olha só, primeira coisa que eu quero falar para vocês, que essa videoaula, valor percebido pelos clientes, você tem que assistir depois da aula, satisfação, tá? E retenção de clientes, tá? Então, satisfação e retenção de clientes é um assunto, tá? E esse aqui é o valor percebido pelos clientes, né? Um assunto que tem alguma coisa a ver com a aula anterior, mas é diferente. Vem comigo para você não errar, tá? Professor, qual que é a estratégia da aula? Eu vou começar com um exemplo para vocês entenderem, né? Então, vem comigo aqui, né? Situação 1, tá? Se eu pago 60 mil reais em um carro com ar-condicionado e direção hidráulica. Então tá lá. Então, primeira situação, né? Ó, valor percebido pelos clientes. Primeiro, o cara pagou o quê? 60 mil em um carro que tem ar-condicionado e direção hidráulica. Ok. Situação 2, vem comigo. Se eu pago 60 mil, ou seja, o mesmo valor, ok, em um carro com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas elétricas e sistema de multimídia, o produto tem um valor percebido maior, concorda comigo? Então, essa é a ideia, né, básica que nós vamos desenvolver. Situação 1 e situação 2. Tá? Processo, opinião. Qual que tem um valor percebido maior pelo cliente? É a situação 2, né? Então, marketing, tá certo? O marketing, atendimento bancário, vai ser aqui. Então, você tem que entender o seguinte, ó, que o valor percebido, tá? É o seguinte, ó. Vamos colocar aqui 60, né? 60. No primeiro, tá? Você olha lá, pô, tem ar-condicionado e direção hidráulica. Então, eu percebi que eu paguei 60, mas, de fato, eu recebi, ó, 50. Então, você teve uma sensação de perda de 10. Agora, na situação 2, tá? Eu continuei pagando 60. Tá? Só que o valor percebido que eu tive o carro, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas elétricas, sistema de multimídia top de linha, né? Eu tive a percepção, ó, de 70, que eu valia 70, né? Eu paguei 60, então tive o quê? Um valor percebido de 10. Isso aqui é a fórmula do valor percebido, né? Essa é a fórmula do valor percebido, né? Isso, né? É diferente do outro da satisfação, né? A satisfação é o serviço que você recebe frente à sua expectativa, né? Isso aqui é o valor percebido, envolve diretamente a dimensão custo, né? Tá? E aí, professor? Pronto, já passei esse exemplo. A partir desse exemplo, agora a gente vai trabalhar a aula toda. E para trabalhar a aula toda, professor Luiz, eu sempre faço uma ampla pesquisa na internet, no meu material de estudo pessoal, em questões de concursos, né? E eu encontrei, vou dizer assim, ó, entre aspas, um grande achado na internet, né? Encontrei um achado que é um texto curto, um texto aí que retrata bem este conceito de valor percebido pelo cliente, e eu vou ler ele para vocês aqui, um texto curto, um texto muito importante. No final, vou passar a fonte aí do grande mestre aí, que escreveu esse texto do valor percebido, que estou utilizando nas minhas videoaulas, né? Nessa videoaula especificamente. Bacana? Então vem comigo, preste atenção nesse texto aqui. Esse texto aqui traz todos os fatores, todos os agregados necessários para que você faça uma boa prova, uma boa prova. Vem comigo. O mercado atual vive uma nova fase, marcada pela concorrência estritamente acirrada e multilateral, né? O que é isso, professor? Multilateral. Então, uma concorrência de todos os lados, né? Resultado da globalização dos mercados, terceirização, da produção da mão de obra,
em conjunto com um consumidor cada vez mais exigente. Então, ele fez o quê? Uma introdução, né? Então, olha só, né? Então, o mercado vive uma concorrência muito acirrada. Primeiro, acirrada com o fator custos, né? Terceirização da produção da mão de obra barata, né? O consumidor cada vez mais exigente, mais informações, né? Esses elementos em conjunto resultam em uma fórmula na qual o resultado só pode ser a padronização dos produtos, né? Por quê, professor? Porque padronizar produtos você reduz o custo do produto. A qualidade não é mais um diferencial, tornou-se simplesmente a base onde todos os outros benefícios devem ser agrupados e agregados. Bacana, então o diferencial hoje é a base de tudo. Agora, o seguinte, nesse slide, ele vem falar o seguinte, ó, como diferenciar, e já vem a resposta. Ó, como diferenciar? Aumentar o valor percebido do nosso cliente. Tá? Olha só o exemplo que o prof passou para vocês. Eu paguei 60 pau no carro, 60 pratas no carro, com ar e direção. Depois eu ofereci, olha só, 60 ar, direção, travas e um sistema de multimídia fantástico. Né? Uma conectividade fantástica no carro. E aí, professor, a sensação do valor percebido é maior. Mas o custo foi o mesmo, cara. Então, e essa tem sido o quê? Uma das grandes ferramentas de diferenciar no mercado, você passar um valor percebido maior. Sendo assim, como diferenciar? Uma oferta ou um serviço levando em consideração que a concorrência implacável reduziu drasticamente a margem de lucro e a redução do preço monetário do produto não é mais a solução para todos os problemas? Conseguimos começar a vislumbrar a solução quando analisamos quais os benefícios que o consumidor busca nos produtos e quais são os custos monetários e extramonetários que este considera quando torna sua decisão de compra. Ou seja, precisamos aumentar o valor percebido do nosso produto, né? Então, valor percebido do nosso produto. Aí vem o nosso grande mestre, né? Philip Kotler, que lhe diz o seguinte, que é o conceito básico do valor percebido. Segundo Kotler, o valor percebido pelo cliente, o valor percebido pelo cliente é o resultado da diferença entre o valor total esperado e o custo envolvido na transação. Professor, valor total esperado. Então, você tem aqui, ó, valor percebido, né? Custo total do esperado, né? Então, você pagou 60, né? O custo, você percebeu aqui, ó, 75. Então, você teve aqui 15, né? Esse 15 aqui, houve uma transação positiva do valor percebido. Isso vai gerar o quê? Isso, consequentemente, você vai na outra aula, cara, que é a satisfação do cliente, né? Tá? Satisfação do cliente, isso é um valor percebido, então tem que aumentar, então. O que é aquilo que o cara pagou realmente se valeu a pena ou não, é o valor percebido. Isso que ele está falando lá, né? Voltando aqui, segundo Kotler, novamente, o valor percebido pelo cliente é o resultado da diferença entre o valor total esperado e o custo total envolvido da transação. O valor total esperado é aquilo que eu falei, o cara pagou, ó, custo total, paguei 60, só que é o seguinte, tinha só direção e trava, né? Por exemplo, e ar condicionado, que é o básico, né? O outro tinha mais coisa, então o valor esperado superou o custo total envolvido. É isso que é o valor, né? Desse modo, se o consumidor considerar que o valor percebido foi maior que o esperado, ele ficará satisfeito com a aquisição. Porém, se o resultado for negativo, ocorrerá o sentimento de frustração, de perda. Alguns dos principais benefícios analisados em relação às ofertas podem ser descritos como as suas características intrínsecas, a imagem da marca perante o mercado, garantias extras, explicações de funcionamento, atendimento recebido durante o processo de escolha das opções de compra, vantagem ou local de conquista do Estado, né? Ou de status. E aí, prof, e aí? Vamos fazer um exercício agora, que vários exercícios sobre essa temática valor percebido do cliente está aqui
com base neste conceito do Philip Kotler. Vem comigo. Banco do Brasil, Sens Gran Rio, cargo de escriturário. Ao selecionar um determinado banco para abrir uma conta, o empresário analisou os benefícios que a instituição lhe proporcionaria em relação aos custos que lhe seriam cobrados pelos serviços. Entre os atributos de sua análise constavam a solidez do banco, as conveniências proporcionadas, a qualidade dos serviços prestados e o relacionamento interpessoal. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso super projeto pedagógico para o concurso do Banco da Amazônia, BASA 2018. Nós do Lá Concursos, nós elaboramos um curso online top de linha, você pode ter certeza absoluta com esse nível de aula que você acabou de assistir. Essa videoaula é uma aula de divulgação do nosso curso do BASA. Nós temos aí muito mais videoaula, isso aí é apenas aí 30%, 40% aí, que 40%, 30% dessa videoaula da videoaula completa. E temos outras videoaulas que não estão disponíveis também no YouTube a título de demonstração. Nosso curso não é apenas videoaula, nosso curso nós temos projeto pedagógico, nós temos guia de estudos, nós temos o personal coach, que é o estudo em regime de metas, ou seja, personal significa pessoal e coach significa treinador. Aqui você tem um treinador pessoal de concursos, inclusive o seguinte, o personal coach, na minha avaliação, é o ponto aí de diferenciação, o ponto de competitividade para os nossos alunos. O aluno que cumpre as suas metas de estudos do LAC Concurso pode ter certeza que vai ficar competitivo. Professor, quanto custa tudo isso? Você não vai nem acreditar. Nosso curso para o cargo de técnico bancário BASA 2018, ponto a ponto do edital, apenas 10 parcelas de R$30, você vai se preparar e vai ficar super competitivo. Bacana? Então dê uma chance, acesse nosso site, faça a sua matrícula, nós temos a cláusula de garantia, durante 5 dias você pode assistir todas as aulas, baixar todos os materiais didáticos, sem custo nenhum. Tá certo? Custo nenhum. Não gostou? Pede para sair, manda um e-mail para o nosso atendimento que nós iremos devolver os dinheiros da sua matrícula. Mas, olha só, papo reto. Até o presente momento, eu não recebi um cancelamento de matrícula. Você sabe por quê? Porque o produto é bom. Você pode ter certeza. Bacana? Um forte abraço, fique com Deus. Eu espero vocês aqui no LAC. Fui. Clique LAC.